Graça e paz a todos aqueles que acessarem esse vídeo. Nessa oportunidade, quero estar trazendo uma palavra do Senhor aos nossos corações. Nesse momento, de que estamos vivendo um pico mesmo da doença aqui em Minas, mas nós cremos num Deus poderoso que tem nos guardado e vai continuar guardando. E louvamos a Ele, por tantas vitórias que Ele tem nos dado, por tantos testemunhos que a gente tem ouvido, de cura, de restauração, saúdes aí sendo restauradas. Nós louvamos ao Senhor. E sabemos também que é um momento, de despertamento espiritual para a igreja do Senhor. E é um momento também em que nós podemos ter uma intimidade maior também com o Senhor, esse momento de estarmos mais em casa, de termos mais tempo para nós, para a nossa família e principalmente para Deus, Principalmente para Deus. E Deus me deu uma palavra nesta noite e eu coloquei o nome nela de Chaves da Vitória. E você vai entender por quê. Porque que a chave, é aquilo que nos dá autoridade, Se você tem uma chave da casa, é porque você é autoridade. Você pode entrar e sair a hora que você quiser. Você pode abrir e fechar a hora que você quiser. Se você tem uma chave de um carro, você aciona o motor. Sem a chave, você pode até ter o carro, mas ele não vai sair do lugar. Não vai a lugar algum. Então, nós precisamos de ter chaves. Chaves, que nesta noite o Senhor possa acionar essa chave de vitórias e da nossa fé, A nossa fé, ela possa ser acionada de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus. E o texto que o Senhor me deu está lá em Mateus 15, a partir do versículo 21. Fala assim: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que a mulher cananeia que saíra daquela cercania clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, e dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Irmãos, nós podemos entender, Essa mulher aqui é uma mulher estrangeira. Ela era uma mulher cananeia. E ela lutou mesmo ali pela sua bênção. Porque a primeira coisa que nós vemos é que ela foi ignorada. Jesus ignorou ela totalmente. Ela veio falando e ele continuou andando. E ela veio atrás gritando. E ao ponto dos discípulos dizer: Senhor, despede ela, atende ela, manda ela embora. Porque ela já está, já está nos incomodando. Então ela foi ignorada. Depois, ela foi rejeitada. Jesus não atendeu ela, não respondeu. E outra coisa, ela foi chamada de cachorrinho. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu. Por quê? Primeira coisa que nós podemos analisar dentro dessa palavra é que essa mulher, ela tinha conhecimento. Irmãos, quando você tem conhecimento, ele abre, uma das chaves que abre a porta para nós entrarmos é o conhecimento. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E o próprio Jesus disse que a palavra é a verdade. O próprio Jesus disse, lá em João 17, ele fala assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra é o próprio Jesus. Porque em João 8,36 ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, tanto a palavra é a verdade, quanto Jesus é a verdade. E aquela mulher, então, ela conhecia a verdade. E ela sabia que a verdade liberta. Porque a primeira coisa que nós vemos, ela chamando Jesus de filho de Davi. Mas só chamava Jesus filho de Davi quem conhecia as escrituras. Por quê? Porque Jesus, só as escrituras que testificavam, tanto que ele fala para os fariseus, errais em não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Eles estavam errando. Eles estavam cegos, diante do Messias, porque se eles olhassem as profecias, todas elas deram detalhes do nascimento de Jesus, onde Jesus ia nascer, como seria o nascimento de Jesus.
estava ali, tudo ali, Isaías, aquele que mais profetizou, tanto da vida quanto do ministério, até a morte de Jesus. Isaías, ele profetiza. E aquela mulher, então, ela conhecia algumas partes, ou parte da Talmud, da Torá, ela teve acesso, ela leu, ela se interessou, ela conhecia o Deus de Israel como um Deus verdadeiro. E quando Jesus vem, ela reconhece em Jesus o quê? O Filho de Deus. Porque ela chega e fala, Jesus, filho de Davi. Para ela chamar ele de filho de Davi, é porque ela conhecia a história de que Jesus ele nasceria da descendência de Davi. Deus fala, né, que era da linhagem, da semente de Jessé, da linhagem de Davi, ia nascer aquele, né, que traria salvação ao mundo. Então nós podemos entender que ela conhecia. Ela não era uma estrangeira que não tinha conhecimento e que adorava o Deus verdadeiro, que já adorava o Senhor. E aí o que acontece? Jesus ela vem gritando, né? E ele falou assim, vou testar essa mulher. Nós sabemos que Jesus não era apenas homem, mas ele também era Deus. Ele sabia por que ele poderia. É aquela coisa Jesus, que a palavra de Deus fala, Deus não nos dá prova além das nossas forças. Ele sabia até onde ele poderia testar aquela mulher. Testar a fé daquela mulher, testar a perseverança daquela mulher. Então ele continuou dando. E aí chega um ponto em que ele fala, que ela fala para ele, né? Minha filha está terrivelmente endemoniada. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós sabemos que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E nós fomos o quê? Enxertados, né? Enxertados lá na videira. Então nós fomos adotados como filhos. Nós que somos gentios, né? Nós também, se estivéssemos lá, no caso dessa mulher, seríamos também estrangeiros, porque nós não somos judeus. Seríamos também estrangeiros ali. Então aquela mulher, o verso 25, fala que ela chegou e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Olha para você ver, ela adorou. A gente adora a Deus. Então ela reconheceu Jesus como Deus e ela o adorou. E além dela ter o adorado, ela reconheceu nele aquele que podia resolver os seus problemas, Deus. Porque quem expulsava demônio naquela época? Jesus, né? Deus. Porque ainda não havia, ainda não havia assim, um homem até então que expulsasse demônio. Quando Jesus vem, as pessoas diziam assim, quem é este que até os demônios lhe submetem? Até os demônios lhe submetem. Então, era uma coisa assim que sobrenatural que acontecia, era expulsar os demônios. E aquela mulher, então, ela reconheceu em Jesus o Messias, então ela tinha conhecimento de que ele era o Messias. Ela o adorou como Deus e ela entendeu que na mão dele estava a sua vitória. Mas o interessante de tudo, que ela conhecia bem mesmo. Porque quando Jesus fala assim, não é bom dar o pão, tirar o pão da mesa dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, ela usou uma lei que está na Torá, lá em Levítico 19, versículo 9 e 10, fala assim, olha você ver, ela usou uma lei, ela usou um decreto, algo que Deus tinha determinado, para que a sua bênção se concretizasse. Irmãos, olha como que é importante você ter conhecimento. Você protesta quando você sabe o que é o seu direito. Aí você protesta. Você procura aquilo que é seu direito. E a Bíblia diz assim, lá em Levítico 19, verso 9 e 10. Quando também fizeres a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscará a tua vinha, nem colherás os bagos caídos na tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre, ao estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, ela conhecia a lei, ela acionou o quê? A palavra, ela acionou aquilo que já estava escrito. E o Senhor, ele tem compromisso com a palavra. Ele fala, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele tem compromisso com aquilo que ele falou. E ele falou lá em Levítico para os judeus, quando vocês forem colher a vinha de vocês, quando você for colher
a sua plantação, seja lá do que for, o que cair no chão, você não vai voltar para buscar, você não pode apanhar, porque vai ficar para o necessitado e para o estrangeiro. Então aquela mulher sabia que ela tinha direito das migalhas, que ela tinha direito àquilo que caísse no chão, que era direito, porque Deus tinha deixado na palavra, que o estrangeiro ele poderia pegar aquilo que caísse. Então naquela hora ela aciona uma lei, ela fala, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí o Senhor fala assim, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Vai e seja feito conforme... Deixa eu ver, peraí, deixa eu achar. Grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu deseja. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Irmãos, desde aquele momento ela ficou sã. Por quê? Porque ela citou justamente as escrituras. Eu quero te dizer que uma chave da vitória é perseverança. Mas eu tenho que perseverar naquilo que eu conheço. Ela perseverou porque ela sabia que ela tinha direito àquela bênção, porque havia uma lei que dava cobertura para o estrangeiro. Outra coisa, ela tinha conhecimento de que Jesus, ele era Deus, que ele era o Messias aguardado, ela tinha conhecimento da palavra. Outra chave que aciona a bênção é a palavra, é o conhecimento da palavra. Quando eu conheço a palavra, quando eu oro a palavra, Deus ele tem compromisso de cumprir aquela palavra, porque foi o que ele disse. Então eu tenho que saber quais são os meus direitos, né? Qual a bênção que eu quero? E qual que é a palavra? Qual que é a lei? A palavra de Deus, ela tem mais de 300 o quê? Promessas. Eu estou engajado dentro dessas promessas. Como nós cantamos, né? Sempre tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, tudo que ele conquistou, você sabe tudo que ele conquistou? Então, se você sabe, você precisa acionar esse conhecimento e colocar diante de Deus, porque Deus vai enviar o quê? A vitória. E eu quero ler um texto que está lá em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Olha o que fala. Aquela mulher, ela era estrangeira. Ela estava comendo migalhas. Ela tinha direito a comer migalhas, porque ela era estrangeira. O evangelho ainda não tinha sido proclamado aos gentios. Ainda não tinha... Jesus ainda não se havia aberto a porta, né? Foi através da rejeição de Israel que nós fomos o quê? Aceitos, que nós entramos dentro da promessa. Mas olha para você ver, entender, ela acionou a lei que ela tinha. Mas e nós? Nós temos muito, muito mais do que isso. 1 Coríntios 3, a partir do 18, fala assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. O que aconteceu? Os sábios lá, os entendidos da lei, não reconheceram Jesus como Messias, não adoraram Jesus. Mas o louco, né? Vamos supor, essa mulher lá cananeia, ela se fez sábia. Ela usou de sabedoria. Ela se fez de sábia. E é isso que está dizendo. Se alguém... Ninguém engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus.
Tudo é vosso. Tudo é nosso. Tudo é dos filhos. É como aquele filho a parábola do filho pródigo. O servo lá fala assim, mas o senhor nunca me deu nada. Ele fala, filho, tu sempre esteve comigo e tudo que é meu é seu. Você está me entendendo? Nós podemos sentar na mesa, nós não precisamos comer migalha, nós podemos estar sentados na mesa, porque nós somos filhos. E se você vê a lei de Deus, quando Deus ele aciona a paternidade, sempre quando Deus ele fala a respeito de provisão, Jesus está falando sempre do Pai. Já viu as analogias que ele faz? Se um filho te der pão, o pai lhe dará peixe, lhe dará uma serpente. Então ele sempre usava a palavra do pai, porque é o pai que traz a provisão. É o pai que dá direção, é o pai que protege, é o pai que dá limites, que muitas das vezes nos corrige, nos direciona. Então são atributos o quê? Do pai. Quando ele fala lá em Mateus 6, porque estáis ansiosos pelo que haver de comer, de beber, de vestir. O que ele disse? Vosso Pai Celestial, sabei que vós necessitais de todas essas coisas. Então, o Pai é que traz provisão. Mas você tem se colocado em qual situação? De filho, de servo ou de estrangeiro? Essa mulher, mesmo como estrangeira, ela recebeu muito mais bênção do que muitos israelitas, do que muitos judeus. Por quê? Porque a maioria deles negaram o Senhor. Negaram o Senhor. Muitos queriam só a bênção, queriam só o milagre. Mas na hora de virar as costas para o Senhor, viraram. Né? Na hora do momento lá, da sua prisão, do seu julgamento, da sua morte, até os discípulos o abandonaram. O único que ficou ali ao pé da cruz foi João. Mas nós sabemos que muito no meio daquela multidão tinha comido o pão que ele tinha multiplicado, muito ali tinha sido aberto os olhos que ele tinha curado as vistas ao cego, ele tinha levantado paralítico, ele tinha ressuscitado mortos, e muitos daqueles que receberam a bênção estavam lá gritando, crucificam. Sabe por quê, irmãos? Porque que nos dá solidez, o que nos dá solidez fundamento, é a palavra. É a palavra. A palavra que nos fundamenta. A palavra que nos dá vida. A palavra que nos faz ir além. Ir além. Essa mulher aqui, ela foi além. Ela poderia ter voltado quando o Senhor ignorou. Ela falou, não vou voltar, não. Eu sei, né? Como aquela mulher lá do juiz Iníquo. Ela ia lá todo dia, porque certamente ela sabia o direito dela. E quando nós sabemos os nossos direitos, nós lutamos por nosso direito. As pessoas que saem aí para protestar, por que eles protestam? Eles protestam porque foram feridos nos seus direitos. Ou porque acham que foram feridos nos seus direitos. Por isso eles protestam. Então, eu tenho que saber qual que é o meu direito. Aonde estão os meus direitos? E aí, eu vou falar com Deus. Aí eu vou falar para Deus, Deus, a tua palavra fala que eu sou filho. E como filho, eu tenho direito a isso. Eu tenho direito a isso. Eu quero ler com você um salmo, Salmo 2. Deixa eu ver se eu anotei. Salmo 2, verso 7 e verso 8. O que aqui falou? O 3 falou que, olha, portanto, versículo 3, 21. 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Olha pra você ver. Ele está dizendo assim, tudo que Cristo tem, tudo que Deus tem é de Cristo. E tudo que Cristo tem é seu. Então, tudo é vosso. Tudo é nosso. Nós temos direito a tudo. E aí o Salmo 2 fala assim. Deixa eu achar aqui. Salmo 2, verso 7 e 8. Fala assim, ó. Proclamarei o decreto.
O Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. As nações por herança. Te darei os gentios por herança. Deus fez isso. Te darei as nações por herança. Ele estava falando o quê? De Jesus. Quando que ele decretou? Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Ele declarou o decreto. Estou com dificuldade de falar a palavra decreto, né? O decreto, no dia que Jesus batizou. E ele disse, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E aqueles que estavam ali todos ouviram o decreto. E aí ele fala para Jesus, eu te darei gentios e te darei as nações por herança. Irmão, se tudo é de Cristo, se as nações são herança de Cristo, e nós como igreja estamos aqui, representantes de Cristo, então as nações, ela é do Senhor. Pede-me e eu te darei. Nós estamos em Cristo. Então é hora de nós pedirmos pelo nosso país, não só pelo nosso país, mas por todas as nações. Quando você pisar naquela nação, fala, essa nação é do Senhor Jesus. Às vezes a gente vai passear, né? Às vezes você vai passear em algum lugar, mas não pense que for você passear. Você pôs seu pé ali, fala, essa terra é do Senhor Jesus. É possessão do Senhor Jesus. O rei dessa terra é o Senhor Jesus. Não é o rei Momo, né, que o povo dá a ele a chave da cidade por 3 dias no carnaval. Não. O rei das nações é o Senhor Jesus. O rei da glória é o Senhor Jesus. E o rei do nosso país é o Senhor Jesus. E não é só que nós como igreja temos que proclamar, nós temos que dizer. É através da nossa boca, é através da nossa palavra, é através do conhecimento que nós temos de quem nós somos, aonde nós estamos em Cristo, assentado lá nos lugares celestiais, acima de toda potestade e principado, porque Jesus está nos lugares celestiais, principado e potestade estão nas regiões celestiais, abaixo dos lugares celestiais. Ou seja, por isso o Senhor fala, em breve esmagarei Satanás debaixo dos vossos pés, porque ele já está debaixo, espiritualmente falando. Mas, se eu não conheço, se eu não proclamo, é a mesma coisa. Uma pessoa ela pode ter uma herança bilionária, mas se ela não for lá no cartório e se apresentar, primeiro, se ela não souber dessa herança, ela não vai buscar, ela não vai correr atrás. Segundo, se ela não ir lá e ela tomar posse dessa herança, ela pode morrer miserável. Pode morrer miserável. Nós podemos estar nos lugares celestiais em Cristo, mas se você não sabe o seu direito, se você não conhece a palavra, se você não conhece quem é você em Cristo, você pode morrer bilionário, mas espiritualmente falando, miserável. Miserável. Então, que nós possamos guardar no mais secreto do nosso coração aquilo que o Senhor ele tem falado conosco através da palavra. Mãos chaves que abrem portas para a vitória é conhecimento, principalmente. Por que essa mulher perseverou? Por que a mulher cananeia perseverou? Porque ela tinha conhecimento. Primeiro, ela tinha conhecimento que Jesus era rei, que Jesus era Deus, que Jesus podia resolver o problema dela. E ela já chegou proclamando isso, que ela sabia quem ele era. Quem ele era. Quem Jesus é na sua vida. O que você sabe? Quais são os seus direitos? Dentro da palavra, o que Jesus conquistou para você lá na cruz? E o que você tem revogado? O que você tem buscado diante dele? Então, a primeira coisa, a primeira chave é conhecer. Sem conhecer, meu querido, você pode, como eu acabei de dizer, ter uma herança milionária e morrer miserável. É a primeira chave. Segunda chave é perseverar. Aquela mulher não desistiu.
Ela não desistiu porque o Senhor a ignorou, porque o Senhor a rejeitou. Não, o Senhor estava testando ela. E às vezes o Senhor também nos testa, para ver, né, se nós vamos perseverar, se nós vamos até o fim, se nós vamos continuar crendo. E às vezes Ele nos testa. Mas se nós tivermos conhecimento e sabermos quem nós somos, quem é o nosso Pai, quem é o nosso irmão, tudo aquilo que o melhor está por vir. Né? Quando fala assim, o melhor está por vir, sim, o melhor está por vir. A nossa vida eterna na glória, ela está por vir. E nós temos que continuar perseverando a cada dia até chegar esse momento. E nós podemos comer o melhor desta terra. Mas precisamos conhecer. Precisamos ouvir. Precisamos ter intimidade com a palavra. Quando nós temos intimidade com a palavra, nós temos intimidade com o Senhor. Porque Jesus, Ele também é a palavra. E ela nos sustenta, nos fortalece e nos coloca a cada dia mais diante do Senhor e da sua gloriosa presença. Que o Senhor possa continuar falando aos vossos corações de maneira poderosa em nome de Jesus. Amém?